Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas ao meu canal Legalmente Empresária. Aqui você vai encontrar orientações jurídicas e reflexões críticas exclusivas para mulheres empreendedoras. Eu sou Lívia Luca, eu sou advogada e eu compartilho meu conhecimento para auxiliar na autonomia e na independência financeira das mulheres, porque eu acredito que é por meio do conhecimento que nós iremos alcançar algum espaço nesse mundo capitalista. E se você está chegando aqui agora, o meu canal é novo. Semanalmente estarei aqui com conteúdo sobre direito, com orientações e dicas para você saber fazer direitinho o seu negócio e ir para frente. Então já sabe, curte esse vídeo aqui, segue o meu canal e ative o sininho para quando eu colocar outros vídeos você ser notificada. E também compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com as suas familiares, se você gostar do conteúdo. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que é sobre tributação. Ai, Lívia, mas que coisa chata. Não é chato e vocês precisam saber, porque nós estamos o tempo inteiro rodeadas de tributos. Tudo que a gente faz, a gente paga tributo. E conhecer a tributação é essencial para qualquer empreendedora. E principalmente saber como pagar menos tributos, porque é possível dentro da legalidade. Vem aprender comigo, mas depois da vinheta. Bom, meninas, para começar, nós vamos entender o que é planejamento tributário. Por quê? Para a gente pagar menos tributos dentro da legalidade, nós temos que fazer um planejamento tributário. Muitas pessoas acham que planejamento tributário é coisa de grandes empresas, de grandes empreendimentos, e não é. Claro que os grandes empreendimentos também fazem planejamento tributário, mas isso é possível ser feito na sua vida pessoal e na sua empresa, mesmo que pequena. Então, o que é planejamento tributário? O planejamento tributário são estratégias conferidas pela própria lei, né? Então, estratégias legais para reduzir a tributação. Ou seja, um conjunto de atividades que fazem com que aquela pessoa que fez o planejamento tributário, aquela pessoa física ou jurídica, pague menos impostos e usufrua de benefícios fiscais conferidos pela lei. E aí você pode me perguntar, mas tá, o que eu preciso fazer, né, para fazer um planejamento tributário? Como eu faço para identificar se eu posso ou se eu não posso fazer um planejamento tributário? Primeira coisa, gente, a gente tem que pensar que se você é uma empreendedora, você deve formalizar o seu negócio. Por quê? Porque formalizar, muitas pessoas acham, eu não preciso formalizar porque eu vou ter muitos gastos. Mas olha, a formalização é a melhor forma de você prevenir muitos prejuízos. E também você tem que saber que a formalização, ela te dá direitos. Ela te dá vários direitos, como, por exemplo, para você conseguir um financiamento, um crédito especial, ou até mesmo, se você se formalizar, por exemplo, como microempreendedora individual, você tem direitos previdenciários. Então, formalizar, legalizar o seu empreendimento é essencial. E aí, gente, quando você legaliza, quando você formaliza o seu empreendimento, você vai escolher o que a gente chama de regime tributário. Qual vai ser o seu regime tributário? Talvez você não saiba o que é regime tributário por ser uma expressão mais técnica, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar em um deles, que é o Simples Nacional. Você já ouviu falar no Simples Nacional? É um regime tributário. Existem outros, como, por exemplo, o lucro real e o lucro presumido. O Simples Nacional é uma forma simplificada de pagar tributação, mas o que muita gente não sabe é que nem sempre ele é o melhor, ele é o mais vantajoso para as empresas. Sabiam disso? Em algumas situações, as empresas, mesmo que pequenas, elas economizariam muito mais tributos, por exemplo, no regime do lucro presumido e não no Simples Nacional.
Mas, por outro lado, estar no Simples Nacional, em alguns casos, pode sim ser benéfico para a sua empresa. E existem empresas que poderiam ser enquadradas nesse sistema simplificado e não são, né? Por não cumprir os requisitos ou por não saber como se adequar para cumprir todos os requisitos. O Simples Nacional ele tem uma outra vantagem, porque o pagamento do tributo é muito simplificado, né? Você vai pagar ali mensalmente aquele valor que vai incidir uma alíquota ali sobre a sua base de cálculo. É um pagamento mais fácil de ser feito, mais intuitivo. Agora, gente, quando você tem uma empresa, né, e você escolhe o melhor regime tributário para ela, você vai sim economizar tributos. Mas existem outras formas e eu vou contar algumas delas aqui para vocês. Planejar as suas despesas, os seus investimentos é essencial também para reduzir a carga tributária. Quando você sabe quais são as despesas que você tem com seu empreendimento, a depender de como você declara a sua renda, você pode usufruir de deduções, de benefícios, e muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas simplesmente declaram a renda total ali na declaração do imposto de renda, pagam uma alíquota altíssima de 27,5%, e acabam sendo prejudicadas, sendo que elas poderiam pagar uma alíquota menor. Um outro fator que faz a alíquota ser menor é quando você tem a condição de, ao invés de declarar a renda como pessoa física, você constitui uma pessoa jurídica para o seu empreendimento. O que é constituir uma pessoa jurídica? É ter um CNPJ. E por meio daquele CNPJ, você vai declarar a sua renda numa alíquota mais baixa do que a alíquota do imposto de renda da pessoa física. Além disso, saber planejar dos seus investimentos, as suas despesas e formalizar a sua empresa contribui para que você consiga fazer parte de planos de incentivos fiscais e outras estratégias. É muito importante ressaltar que o planejamento tributário, gente, ele visa reduzir a tributação de forma legal. Não é uma sonegação fiscal. A sonegação fiscal, ela é ilegal, constituindo crime tributário e não pode ser feita. Então, o que eu tô falando aqui para vocês, o que um advogado experiente, o que um advogado ético vai passar para você são formas dentro da legalidade de você reduzir a sua carga tributária. Não é um jeitinho, não é algo fora da legalidade. Saibam disso porque é essencial. Por fim, gente, a gente não pode esquecer um outro tipo de planejamento tributário que chama planejamento sucessório, que é a forma de garantir uma proteção ao patrimônio da sua empresa e com isso possibilitamos uma redução da carga tributária. Bom, você lembra que no começo do vídeo eu falei com vocês que falar sobre tributo é muito importante. Nós mulheres não somos socializadas para falar e nos importar com tributos, com dinheiro, com a vida financeira. Por mais que a vida financeira seja hoje, no século XXI, um ponto, né, que nos é incentivado, não é em primeiro lugar, não é em primeiro plano. A maioria ainda da socialização de mulheres é focada no cuidado com a família, no casamento e na maternidade, em ter filhos. Não à toa, assim que uma menina nasce, ela ganha uma boneca, né? Simbolicamente, aquilo ali está dizendo: você nasceu para cuidar de um bebê, você nasceu para cuidar. Não que isso seja um problema, né? O cuidado é algo essencial na nossa sociedade e é um trabalho feito por mulheres, mas é um trabalho desvalorizado na nossa sociedade capitalista. E concordando ou não, gostando ou não, nós vivemos em uma sociedade capitalista e para a gente conseguir certa autonomia e independência, a gente tem que aprender como transitar entre esses obstáculos, né? Que são obstáculos com recorte de gênero, mulheres e homens, e principalmente com recorte racial. Então, gente, falar sobre tributação, saber algo que tá o tempo inteiro perto da gente, porque o tributo o tempo inteiro tá perto da gente. Não é algo distante da nossa realidade, mas é colocado como se fosse uma coisa distante, como se fosse algo que tivesse muito além da compreensão humana, e não é.
E eu tô aqui nesse vídeo para falar um pouco sobre planejamento tributário e aqui no canal eu vou falar mais sobre tributação, vou explicar melhor os tipos de tributos, os impostos e como a gente pode alavancar os nossos negócios com esse conhecimento, além de outros conhecimentos jurídicos. Eu agradeço você por ter me escutado até agora. Eu peço que você compartilhe esse conteúdo com as suas amigas e familiares e todo mundo que você acha que precisa saber sobre isso. Semanalmente estarei aqui compartilhando mais meu conhecimento jurídico e eu conto com vocês para acompanhar o meu trabalho. Deixe nos comentários o que você achou e sugestões de algumas dúvidas, o que vocês quiserem saber sobre a vida de uma mulher legalmente empresária. Tchau, muito obrigada!